Boa noite, bem-vindos a mais um episódio do podcast Negociando com Deus. Meu nome é Rayane Martins. Boa noite, eu sou a Bela Silva. Muito obrigada por estar aqui conosco mais uma noite, mais um episódio incrível. Só relembrando um pouquinho a nossa missão, que é elevar a conscientização entre a comunidade cristã, que é possível ter progresso, prosperidade nos negócios, alinhados com os propósitos de Deus, e está tudo bem a gente falar sobre isso. Hoje nós temos um episódio fantástico, estamos com uma convidada muito especial. Se você, como que é, Bela? Fala pra eles se vocês ainda... Eu achei que você ia apresentar primeiro. Se vocês ainda não se inscreveram, por favor, vai lá, coloca lá um like no nosso YouTube, se inscreve, deixa os seus comentários, vai no nosso Instagram também, segue a gente, porque a gente tem muitos cortes dos nossos convidados que vêm aqui, então vocês não podem perder essa daí, tá bom? Isso. E aí... Lembrando um pouquinho das empresas. Exato, a gente quer agradecer aqui as empresas que entenderam a nossa missão aqui como cristãs para conscientizar e resolveram nos apoiar nisso daqui. Então, a gente agradece muito ao Mighty Insurance, aqui em Jacksonville. A gente agradece também o PCT, Professional Cleaning Techniques, a nossa querida amiga Andrea Harris e também a Juice Paradise, os melhores açaís aqui de Jacksonville. Muito obrigada. Deus abençoe. Bom, então hoje nós estamos com uma convidada especial. Só uma dica, a gente fala dela todos os episódios. E hoje a gente vai colocar aí a cara no nome dessa fantástica empresária cristã, mãe de família, mãe de um menino, um baby bem grande. Depois ela vai falar aí também. E de uma filha também, já é vó, mas não parece. E é uma grande empresária aqui de Jacksonville. Nós temos o prazer de receber aqui no nosso podcast hoje, Andrea Harris. A rainha da queratina. Obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. A gente está muito feliz, muito honrada. It's ok, vai dar tudo certo. A gente está muito honrada com a sua presença, Andrea. E a gente já tem amizade de mais de 10 anos, né? Eu lembro que você fez as minhas unhas para o meu casamento. Sim. Uau! Faz um tempinho. Então, assim, é uma honra muito grande de saber, de acompanhar não só a sua vida, mas a sua trajetória empresarial, saber que você é essa grande mulher batalhadora, guerreira, que passou também por muitos perrengues como nós. E está sempre aí batalhando, e essa vitória, né? A gente está acompanhando a sua vida. Eu sei que a gente vai trazer aqui muitos episódios, mas... muito obrigada por ter vindo e participado junto com a gente aqui. E aproveitar essa oportunidade e aqui ao vivo, né, para todos, agradecer o seu suporte com o nosso projeto. Então, a gente sempre fala assim, sempre agradece, mas hoje a gente está tendo a oportunidade de ter você aqui no episódio para agradecer por esse apoio. Tenha certeza que esse apoio, ele não é só para isso. Ele vai muito além, né? Ele toca vidas. A gente tem visto o fruto, então a gente quer agradecer aqui de coração mesmo pelo seu suporte. Pode ter certeza que as suas mãos não abençoam só lá no seu empreendimento que você vai falar, mas aqui também. Então, que Deus te abençoe. E a gente percebe também, você está sempre comentando, está sempre divulgando o nosso podcast. Então, a gente sabe que a sua ajuda vai muito além aí de ser sponsor, né? Muito obrigada mesmo. Conta pra gente, Andrea. Primeiro, quem é Andrea Harris? Andrea Harris. Bom, Andrea Harris é uma sonhadora que veio para cá, para os Estados Unidos, há quase 20 anos atrás. Sou cabeleireira há 30 anos. Sou do Rio de Janeiro. Tenho 2 Começou filhos. novinha. Sim, comecei bem cedo. Com 15 anos eu já estava trabalhando no salão. Tenho 2 filhos lindos, uma menina e um menino. Uma menina de 26 anos, que me deu uma netinha linda de 1 aninho, Thalia. E o Brian, de 16 anos. Sou casada com o Brian. 2 Brians na sua vida. E é isso. Cheguei aqui nessa América tem quase 20 anos. Eu vim com ele porque nós nos conhecemos no Brasil e ficamos noivos. E ele me trouxe para cá. E eu vim atrás de um grande sonho.
Você sempre teve vontade de vir para a América e nunca imaginou como? Na verdade, não. Eu nunca nem pensei em vir para a América. Minha família toda mora na Europa e eu achava que um dia, se eu fosse morar fora do Brasil, seria na Europa. Minha mãe tem casa na Itália, minha irmã mora em Paris e eu vim parar nos Estados Unidos. Uau! Mas foi por pura coincidência, ou coincidência, não sei, porque não sei se eu acredito em coincidência, eu acho que era destino que o Senhor reservou. O meu marido foi até o Rio e lá eu conheci ele e vim para cá. Caminhos de Deus, né? Então a gente aprendeu agora Deuscidência, né? Deuscidência, exatamente, porque eu não acredito em coincidências. É verdade. Muito Então, legal. você foi conhecer o seu marido americano lá no Brasil? Eu conheci no Brasil, sim. O irmão dele é casado com uma brasileira, na verdade já é a segunda brasileira que ele é casado. Na época, ele tinha ido visitar a esposa do irmão que estava grávida e que ela era minha cliente. Aí ela esteve no salão e eles foram juntos e a gente ficou conversando, quer dizer, tentando conversar, porque eu não falava nada de inglês, mas o irmão dele fala português fluente e traduzia para a gente. E é uma história bem grande, que dá para um livro, se eu for contar exatamente o que aconteceu até a gente começar a namorar. E eu vi chegar aqui, mas estava escrito. Estava Tinha escrito. Legal. E aí, quando você mudou para cá, você sempre foi do ramo do cabeleireiro, da beleza? Quando eu cheguei aqui, eu tive... assim, eu achei que fosse como no Brasil. Eu ia chegar em qualquer salão e ia começar a trabalhar. Não, eu tive uma decepção bem grande. Eu não podia trabalhar em lugar nenhum, porque as minhas licenças, os meus diplomas não serviam para trabalhar aqui. Então, não conhecia ninguém. Cidade de Jacksonville, há 20 anos atrás, não tinha ninguém. Eu comecei a trabalhar na minha casa. Meu marido começou a falar de mim para as amigas dele do trabalho. E assim eu comecei a atender. Conheci a primeira igreja brasileira e foi onde eu comecei a conhecer alguns brasileiros e comecei a trabalhar em casa. Mas quando eu cheguei, por ter muito pouco brasileiro e o pouco que tinham trabalhavam demais, eu passava o dia todo sem trabalhar, esperando uma cliente chegar no final do dia, quando ela saía do trabalho. Então, eu resolvi fazer o que todo mundo aqui faz, limpar a casa. Eu limpava a casa pela manhã, o dia inteiro, 3, 4 casas, até umas 4, 5 horas. Chegava em casa e começava a trabalhar até meia-noite, 1h da manhã, fazendo cabelo. E eu fiz isso por 12 anos. Uau! 12 anos trabalhando nos dois. Até que eu parei, quando eu consegui, há 2 anos atrás, abrir o meu próprio salão. Eu vendi a minha empresa de limpeza, investi no salão e saí da limpeza. Apostou, falou, vou apostar tudo que eu tenho. Tudo, literalmente. E como que foi para você essa... Porque é um passo muito sério, né? A gente precisa de uma guia de Deus, ou às vezes a gente faz achando que isso tem que ser. Como que foi esse processo para você? Então, o salão não deu certo exatamente por isso, porque eu não tinha direção de Deus. Eu fiz tudo por vontade própria, por força própria. Eu achava que, porque o dinheiro que eu tenho dá para fazer, eu posso fazer, eu vou pagar, eu tenho cliente suficiente, vai dar certo. E eu fui lá e meti as caras sem nem mesmo apresentar os meus projetos para Deus. E não deu certo, não durou 2 anos. O salão foi fechado e eu voltei, mas no meio desse processo, antes de eu fechar o salão, eu tive muitas provas que Deus me colocou para que eu entendesse que, enquanto eu estivesse fazendo tudo sobre a minha vontade, da forma que eu quisesse, não ia dar certo. Não era o jeito que era para ser. A gente ser. só consegue ver isso quando a gente chega lá no final do poço, porque, imagina, eu investi tudo que eu tinha de todos esses anos de trabalho duro aqui na América, nesse salão, e vi tudo indo embora pelos meus dedos. Mas... Então, o seu conhecimento, não foi o suficiente. Não você foi percebeu suficiente, porque eu não tinha as mãos de Deus, né? E no meio desse processo todo, eu vendo tudo indo embora entre os meus dedos, foi quando eu consegui me conscientizar de que eu precisava colocar meus projetos na mão dele. Eu entreguei totalmente, sem saber se eu continuaria com o salão, se eu não continuaria, um dos salões mais bonitos de Jacksonville. E eu simplesmente, um dia, entrei no salão, me ajoelhei
Eu lembro como se fosse hoje, falei para o Senhor, está em suas mãos. Me perdoa por eu ter feito tudo isso sem a sua ordem, sem a sua vontade. Faça o que você quiser. Quer fechar hoje, por favor, fecha. Quebra tudo, mas monta de novo e monta inteiro. E foi o que ele fez. Eu cheguei no fundo do poço e hoje, graças a Deus, eu tenho uma paz interior que não tem dinheiro, não tem salão bonito, não tem nada que pague o que eu sinto hoje. Num lugar bem menor, bem mais simples e que eu ganho muito mais dinheiro porque hoje eu tenho a direção de Deus. Eu já sei o porquê que eu precisei passar por todo esse processo. Eu consegui entender o porquê que eu precisei passar nesse processo. E foi a melhor coisa que Deus fez, foi me quebrar em 10 pedaços para me refazer de novo. Uau, que Um lindo. vaso novo, E literalmente. você, quando você entrou nesse processo, eu sei que você, né, comentou sobre não ter a direção de Deus, ali, não colocar eles nos seus negócios, que é justamente o que a gente fala aqui. Mas você já era cristã? Você já Sim. acreditava em Deus? Sim. Como que era? Sim, quando eu cheguei aqui, que eu conheci essa primeira igreja, eu conheci minha pastora, eu frequentei a igreja dela por muito tempo, e daí ela fechou a igreja. Eu fiquei 8, quase 10 anos, 9 anos, 10 anos, sem ir para a igreja nenhuma. E ela reabriu a igreja de novo e eu voltei para a igreja. E me batizei, mas mesmo assim, quando você não tem um encontro real com Deus, ou então quando você realmente não é quebrado, você acha que Deus está ali, Ele é meu pai, Ele vai me proteger, está tudo certo, vou fazer porque Ele vai me proteger. Sou cristã, vou à igreja todo domingo, está tudo bem. E não é assim. E Ele precisou fazer isso, Ele precisou realmente me mostrar, você quer fazer do jeito que você quer? Só porque você é cristã e vai à igreja todo domingo, você acha que você está me servindo? E Ele deixou, porque muitas vezes o Senhor permite que você passe por esse processo para que você chegue no último que você tem, para que você se entregue, para que você realmente entenda que você precisa dele, é dependente dele. E foi o que aconteceu comigo. Mesmo sendo cristã, eu não achava que eu precisava entregar e conceder os meus negócios a Deus. Eu vou à igreja, eu sou crente, ele vai estar ali comigo. E não é assim. Eu nunca cheguei a um ponto de orar. Eu levei 6 meses. Eu levei no processo de construção do meu salão. Eu não me lembro nenhuma vez eu orar, me ajoelhar e entregar, conceder o salão para Jesus. Eu não me lembro. Era tanta coisa que eu tinha que fazer que Deus estava só ali no cantinho e eu achando que estava tudo bem. Vem comigo, né? E não tá. Senhor, vem Me comigo. acompanha, né? Me A acompanha, gente né? precisa entregar, conceder todos os nossos projetos antes mesmo de começar. E eu, graças a Deus, passei por esse processo todo, eu passei por tudo isso e hoje eu entendo que tem que ser assim, sem Deus, sem entregar, sem conceder todos os nossos projetos, pensamentos, vontades e desejos a Ele, não dá certo. E Não como dá foi que certo. você sentiu? Porque às vezes é difícil, né? A gente entender por que a gente está passando por algo. Em que momento que você percebeu, né? Você falou, eu entendi. Mas qual foi o momento que você entendeu que, opa, algo não está certo? Deixa eu parar para pensar o que foi. E talvez Deus falou contigo, o Espírito Santo falou contigo, olha, foi Às aqui vezes que até você se usou errou. de alguém, né, pra falar. Como que... Eu entrei numa depressão bem profunda. Eu fiquei bem uns 2, 3 meses em depressão. Eu só chorava, não queria fazer nada. E o salão aberto. A menina ia trabalhar, às vezes, sozinha, eu não conseguia ir. E um dia, eu conversando com a pastora, eu orando com ela, ela falou para mim, minha filha, qual foi o dia que você concedeu esse lugar para a Senhor? Qual foi o dia que você orou? Pastora, a gente sempre ora. Essa foi a minha resposta. Eu estou sempre orando. Ela, não é assim. E, aos pouquinhos, Deus foi mostrando para mim como foi que eu errei e o que fez eu errar. Quais foram os motivos que me levaram a errar. Não foi só não conceder os meus projetos a eles. Foram outras coisas que Deus permitiu que eu passasse por isso para que eu visse outras coisas. Uma delas é o meu relacionamento com meu esposo, o meu relacionamento com a minha família, com meu filho. Eu vou dar um exemplo. Eu sempre achei que, porque eu ganho meu dinheiro, eu sou independente, eu ganho muito dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser, eu não preciso nem mesmo...
eu não comentava com ele meus projetos. Eu nem falava, eu vou fazer isso, eu vou fazer... E quando eu falei para ele, eu já tinha fechado quase tudo o negócio com a sócia que eu tinha para o salão. Já estava quase tudo fechado quando eu cheguei para falar para ele. E ele falou, não faça isso, é uma loucura, não abre. Eu desobedeci. Eu fui lá e falei, você está louco? Você não quer que eu cresça? Eu vou fazer sim. Deus me mostrou isso. Isso foi uma das coisas que Deus me mostrou no meio do meu processo. E outra foi o meu filho, um dos melhores alunos de Jacksonville, as maiores notas. Todo dia ele chegava com uma coisa nova para me mostrar, algo maravilhoso que ele tinha feito. E eu nem prestava atenção, porque eu achava que eu posso tudo. Eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu posso tudo. E Deus fez eu lembrar disso também. Então, no meio de tudo isso, eu consegui ver os motivos que me levou a não dar certo. Não foi só porque eu e minha sócia não deu certo, não foi só porque a gente fez um mau investimento ou algo parecido. Foi todo um processo. Ele deixou com que eu passasse por tudo isso para que eu visse todo o caminho que eu devia voltar aos poucos. E eu voltei e foi aos poucos, foi realmente aos poucos. No meio desse processo, eu vendo que o salão ia fechar, todos os dias ele me mostrava algo. Por isso que você não está dando certo, por isso que você não está dando certo. A primeira coisa que não deu certo foi a desobediência e não ouvir o meu esposo. Isso foi algo que realmente eu consegui entender no meio do processo. Uau, é bem impactante isso que você está falando, né, Andréia? Eu acho que tem muitas mulheres que vão se identificar com essa história, porque a gente tem realmente, né? A gente está numa geração de que as pessoas são, né, treinadas, nós somos treinados pelas nossas mães a não precisar depender do nosso marido. Você consegue, você não precisa depender do seu esposo para tudo que você vai fazer. Então, nós fomos, né, a nossa geração, nós fomos criadas dessa forma. E aí chega nesse momento de que você tem que enxergar de que, opa, peraí, tá errado. Você não precisa depender dele financeiramente, mas você depende dele como uma unidade, né? Precisa falar os dois a mesma língua. E você ter que voltar e falar, não é o meu dinheiro, mas é a nossa vontade, é um passo de humildade muito grande que você teve que ter. E, às vezes, a gente não consegue chegar lá sozinho, né? Precisa Deus fazer a gente passar por um processo para enxergar isso. Então, isso é realmente muito impactante que você trouxe. E eu queria, assim, que você compartilhasse com a gente um pouco mais, porque além, né, dessa força que você tem de empreendedora e de conseguir acontecer e tal, você também tem o fato de que seu esposo não te acompanha na igreja. Sim, né? É bem difícil. Então, é ainda um processo um pouco maior ainda, porque quando as pessoas estão ali, os dois estão juntos buscando a palavra, estão os dois ouvindo a mesma coisa, né? Então, chega em casa, além de eu ter que ouvir o meu esposo, que não estava lá com ele, eu ainda preciso escutar ele também, porque é uma mesma linguagem que a gente tem que manter, né? Como que é para você essa dinâmica? O Brian, ele não me acompanha, mas ele sempre me dá força para fazer aquilo que eu quero quando ele acha que é algo bom. Tanto que para o salão ele disse não. Mas ele realmente me apoia muito na vida religiosa. Ele não é cristão, mas ele tem muita fé em Deus. Então, a gente não vai junto à igreja, mas a gente ora junto sempre. Olha que lindo. A gente ora junto em casa. Meu marido não come. Às vezes eu esqueço de orar antes de comer. Ele sempre ora antes de comer. Ele fala, já orou? Ele é uma pessoa que tem muita fé em Deus. Então, tem dia que eu tô com preguiça de ir para a igreja. Ele fala, você não vai se arrumar para a igreja? Eu falo, não, hoje eu não vou servir. E daí, só porque você não vai servir, você não vai? Ele me apoia muito. Ele não me acompanha e é mais pelo motivo dele não entender, porque a igreja brasileira e ele é americano, a tradução não é muito perfeita. Ele fala que na tradução ele não consegue sentir a presença da forma que eu sinto quando eu escuto a palavra em português. Eu acredito que sim, porque quando a gente está perto da casa da mãe dele, a família deles tem uma igreja cristã. E quando a gente vai, eu vejo que ele age totalmente diferente. Parece que ele está sentindo mais a presença do que eu, porque eu não entendo muito como eles falam. E é mais isso. Entendi. Ele me apoia bastante. E aí teve esse processo, então, de você também aprender a escutá-lo, mesmo que ele não... Uau, deve ter sido dolorida, né? No começo. Estou aprendendo ainda. Mas eu já consegui entender como tem que ser, porque eu acho que, assim, nesse mundo que a gente está... A gente não quer botar o nariz para baixo de jeito nenhum, quer estar com o nariz lá em cima.
Mas quando você passa por um processo como esse, no mundo espiritual, você consegue entender que você não precisa estar abaixo do seu marido, mas você tem que estar do lado, não tem que estar acima dele. E eu sempre fui acima dele, eu sempre fui mais. E Deus mostra que não. E foi a melhor coisa que aconteceu, foi ele ter mostrado para mim que não. Que Hoje eu sou legal. muito, muito mais feliz do que eu era antes. E ele continua te apoiando agora no espaço menor, Sim. vocês dois em mais unidade, né? Sim, com certeza. Que legal. E é como você falou, né? Nos dias de hoje, a gente quer estar, né? Com o nariz, que é algo que realmente é o que a gente acaba recebendo, né? Da sociedade, como é imposto, né? Status, como você é visto, como as pessoas te veem. O que não deveria ser algo, né? Para o ser humano se importar, porque realmente é o que você diz. Deve ter sido... Me fala como foi esse processo de você... mencionar aí um salão mais bonito de Jacksonville. Como foi para você esse processo de você ter que aceitar, né, esse processo, entender o que aconteceu e falar, não, eu vou recomeçar. Porque, para mim, o recomeço é a coisa mais linda. É quando a gente aceita, né, aceita o processo, entende o porquê a gente passou aquilo e recomeça. Mas é muito difícil, né? A gente falar de recomeço é difícil. Mas como foi para você? Como você encarou tudo isso? Foi bem difícil. Como eu falei, eu entrei num processo de depressão, eu chorei demais. Mas como eu tinha entendido, bem no finalzinho de tudo, eu tinha entendido por que que Deus me deu aquele salão, que não foi só para me dar o salão para ter um salão e ser feliz, não foi por isso. Ele me deu exatamente para me quebrar e me mostrar o que estava errado. Eu consegui melhorar. Foi aí que eu consegui melhorar da depressão, foi aí que eu consegui entender que eu tinha que passar por aquilo ali porque o que está me esperando aqui na frente é muito maior, o que Deus tem preparado para mim é muito maior. E aquilo ali foi só um processo para me limpar de tudo de ruim para que eu chegasse onde eu estivesse. Se eu tivesse continuado com o salão, eu jamais ia chegar onde eu estou. E eu não digo em questão de dinheiro, eu digo em questão de paz espiritual. Então, foi muito difícil. No processo foi muito difícil, mas no final foi muito bom, porque eu entendi o porquê que Deus deixou. Me deu. Ele me deu, não foi para mim crescer em questão financeira. Ele me deu para mim crescer em questão espiritual. E é muito foi visível isso, Andréia. Eu te conheci, né, de muitos anos atrás, essa mulher, né, guerreira, batalhadora, como a gente já falou aqui. E você tinha mesmo, né, você tem essa garra de conseguir fazer acontecer e tudo que você coloca na sua mente, você vai lá e faz. Mas hoje eu já olho para você com um respeito ainda muito maior, porque dá pra ver, assim, a mulher plena que você é, sabe? Não que você não era, mas dava pra ver que era muita coisa na força do seu braço. Sim. E a gente sabe que na força do nosso braço a gente não alcança até o final, né? Sim. A gente vai longe, mas não vai até o final. Então, dá pra ver que hoje você tá muito mais plena, muito mais centrada naquilo que você tá fazendo, muito mais... calma até, né? Digamos assim. Então, é muito legal de ver isso, muito gostoso de acompanhar essa sua jornada em momentos, né, que já entrei no seu salão e já vi você chorando. Então, assim, acompanhei um pouco da sua história e saber que você tá agora do outro lado mais feliz, com menos, Oh, yeah. né? Muito Ganhando mais, mas com menos do que o que você Sim. achou que você precisava, né? E a gente fica imaginando, né? Poxa, se você estivesse naquele salão lindo, maravilhoso, tal, talvez você não estaria nessa plenitude que você tá hoje, Não mesmo. né? E não tem dinheiro que pague, né? É o que a gente fala aqui, prosperidade. É a paz de É a paz de espírito, você estar alinhado, conectada com Deus, né? Entender. Porque quando Deus faz essas coisas, ele é tão maravilhoso que ele não faz só para um objetivo, né? O que você falou, ele me ensinou várias coisas nesse Sim. processo. Ele te ensinou a questão do matrimônio, né? Respeitar e ouvir, estar em unidade. A questão de colocar Deus nos seus negócios, né? Na direção do seu negócio, da família, do seu filho, de entender que você não é nada sem Deus, nós não somos nada sem Deus. Então, é tão lindo, né, que Deus faz, quando ele não faz assim, eu vou resolver esse probleminha nela. Exato. Não, eu vou fazer uma transformação. E é o que a Bela falou, né, que realmente a sua luz, né, hoje, o jeito que você, né, que a gente te encontra é uma pessoa transformada. E é lindo, né?
Porque quando Deus coloca a mão, não tem como... Ah, não, porque ela fez esse treinamento, ela passou por isso. Não. Foi um treinamento. Foi um treinamento. É verdade. E uma coisa que a gente pode, né, até mencionar em relação ao business, né? Quando a gente fala de business e a gente vê oportunidades de crescimento, a gente quer abraçar, né? A gente quer, porque a gente quer crescer, né? Todo mundo aqui tá por dinheiro, tá todo mundo para, né, para prosperar, para ter uma vida mais, né, com mais liberdade. Então, quando você vê uma oportunidade de um salão à frente, né, de uma loja, de uma oportunidade de sociedade que às vezes surge para a gente, realmente você parar para pensar e falar não, É difícil. né? É um processo difícil, né? E às vezes Deus permite pra gente aprender muita coisa, né? Na verdade, o seu processo era para trabalhar ali espiritualmente, falando com você na parte, né, do seu matrimônio, da sua casa. Tipo assim, não, tá bom, você vai conquistar, mas vamos consertar isso aqui primeiro. E para outras pessoas, são outros processos que às vezes tem que arrumar, né? Então, é difícil mesmo a gente aceitar, falar um não para uma grande oportunidade como essa, porque você tá plena, né? Você tá assim, plenamente. Ah, não, eu conscientemente eu vou falar não para essa oportunidade, porque eu sei que Deus tem algo melhor para mim. Não é sempre que a gente tem essa questão, entendeu? E ele concede, desculpa. Ele realmente concede, ele permite com que a gente receba tudo isso pensando, porque todo tempo eu achava que Deus estava nisso, porque na minha cabeça, como eu falei, eu sou cristã, claro que Deus está fazendo tudo, mas ele permite com que a gente passe por tudo, até alcance aquilo que a gente almeja tanto, mas para mostrar outras coisas que é totalmente diferente. No mundo espiritual, o que eu vivo hoje não tem, Bela, não tem, você me conhece há muitos anos, você sabe, não tem nada, não tem salão, não tem dinheiro, não tem nada que paga o que eu vivo hoje, nada. É muito diferente, é muito melhor. E aí a gente vê, né, essa plenitude. Como que é pra você, assim, a Andréia de 10 anos atrás? Conta um pouquinho pra gente. A Andréia de antigamente, né, ela não tinha vergonha, ligava a câmera, falava com as pessoas aqui em Jacksonville, contava um pouquinho das suas experiências aqui com as pessoas, e hoje você consegue enxergar de uma forma diferente tudo isso. Conta um pouquinho. Uma ótica diferente. Então, nesse período que a minha pastora ficou com a igreja fechada, e eu fiquei afastada da igreja e não queria ir em outra igreja, e eu sempre fui eu. E eu achava que, sendo eu estava sendo sincera, e sinceridade para mim é tudo. E, na verdade, às vezes não é, né? Eu falava coisas que não devia, sinceridade demais. Eu tenho uma amiga que fala que sinceridade demais é falta de educação. E era bem isso. Eu falava tudo o que via, sem pensar se ia magoar, se não ia, se ia, não sei, denegrir a imagem de alguém, porque teve pessoas aqui que eu denegri a imagem que ela mostrava para todos, mas hoje, a Andréia jamais faria isso. Hoje a Andréia tem vergonha de vir aqui num podcast cristão. Imagina voltar e fazer aquilo, não dá, não tem como. O Senhor, ele muda. E às vezes até a gente percebe que nós somos instrumentos na mão de Deus, né? Então, através dessas mudanças, a gente pensa, poxa, talvez essa pessoa precisa de um abraço, talvez ela precisa de uma oração. Ela não precisa ser minha amiga, né? Mas ela, às vezes, precisa de uma oração, porque ela não tem o que eu tenho, né? Hoje eu consigo enxergar assim, tipo, alguém faz algo de errado, até comigo, com outra pessoa, porque antigamente eu entrava numa live para brigar por outras pessoas. Às vezes eu ia reclamar e fazer os vídeos reclamando, não era nem que alguém fez alguma coisa para mim, fez para alguém, e eu ia lá e comprava barulho e brigava com todo mundo. E hoje não, hoje eu já consigo ver a pessoa que está fazendo algo para mim ou para outra pessoa, é uma pessoa que não tem Deus, é uma pessoa que precisa de Deus. Aí hoje eu consigo ter piedade, ou querer falar um pouco de Deus para essa pessoa que antes eu queria brigar. Eu queria brigar. Que legal, virou um testemunho vivo você, isso é muito legal, você, né, poder pregar o evangelho sem precisar lá, mas com o seu testemunho, com o seu comportamento, você consegue trazer isso, essa alegria, essa luz para outras pessoas, e é muito gostoso de ver isso, sabe? E você faz parte agora de uma igreja, você agora é membro lá, está trabalhando, né? O seu tempo, ao invés de fazer vídeo, agora é para trabalhar para o Senhor, né? Sim,
Eu sigo no grupo da minha igreja. E é tudo que eu faço. Tem culto segunda, quarta, domingos. E você tá lá ocupada. Eu tento ir todos os dias quando eu posso. Sempre eu tô lá. Que gostoso. Muito bom acompanhar. A gente tem um quadro aqui que a gente faz 5 palavras que a gente vai falar. E eu vou falar uma, você responde a primeira coisa que vem na sua mente. Pode ser uma pequena frase também. E aí você responde conforme vir na sua cabeça. Então, eu vou falar a primeira palavra. Recomeço. Andréia. Lindo. Boa. Esperança. Deus. Transformação. Andréia. Vitória. A vida que eu tenho hoje. Progresso. É o que eu espero ainda. Em Deus. Com fé em Deus, eu ainda vou ter muita vitória. Deus quiser. Bom, foram 5 palavras. Eu queria que você falasse um pouquinho, Andréia, quando você agora tem neto, né? E você vai... Sua família te acompanha na igreja? Não, só eu. Só você. Então, como que é que eles veem hoje a nova Andréia? Hoje eu consigo enxergar, né? Nós conseguimos enxergar, mas o que a sua família diz? A minha filha, outro dia, falou para mim que ela tem orgulho de quem eu sou hoje. Ela não me acompanha também na igreja por ser brasileira e ela foi criada aqui como americana, o esposo americano, então eles vão para Celebration, eles vão na igreja americana. E meu filho, ele me acompanhava, mas agora com todos os treinos ele não tem tempo mais, ele treina todo dia, não tem como ele ir. Mas eu acredito que eles consigam ver alguma diferença assim, porque até os gritos que eu dava em casa antes eu não dou mais. Você já fica na comunhão ali e fala, Senhor, me ajuda. Gente, não sou santa não, pelo amor de Deus. Nem perto disso, mas eu acredito que Deus tem transformado e aos pouquinhos está transformando bastante, porque eu era bem diferente, muito diferente, bem brava. Que rotina que você adotou assim na sua vida que você percebeu que isso também fez diferença para você se sentir mais centrada? Primeiro, eu faço devocional, coisa que eu não fazia antes. Todos os dias eu faço devocional. Antes eu fazia o devocional dentro do meu closet. E hoje eu faço, porque agora eu estou com um salão na minha casa, eu faço dentro do salão. Todos os dias, antes de abrir, antes de começar, faço meu café e vou fazer meu devocional. Eu oro o salão inteiro, ofereço o meu dia para o Senhor, concedo cada cadeira, cada canto da cadeira. Isso é algo da minha rotina que não existia, que hoje existe. E se, às vezes, quando eu estou muito atrasada e a cliente já chega, eu espero ela ir embora. Quando ela vai embora, eu tento encaixar isso. Eu preciso fazer isso. É algo que eu faço todos os dias. E orar à noite, orar sempre que eu posso, tentando estar em comunhão. Pôr louvor no salão, que eu já tive clientes que reclamaram, que não são cristãs, que reclamam e nem para elas, pode reclamar, mas vai continuar ouvindo. Falar, agora eu não erro mais. Eu acho que colocar o Pai no meio de tudo que eu tento fazer e me colocar como dependente total dele, eu acho que isso está na minha rotina todos os dias. Eu tento me lembrar disso todos os dias, eu sou dependente dele. Quando eu penso em fazer algo sem a presença dele ou sem conceder a ele, eu já smack my face, acorda. Você não vai querer passar por tudo de novo. Então, minha rotina mudou assim. E depois dessa experiência, como hoje você entende a voz de Deus? Porque para cada um é diferente. A gente gosta de perguntar isso até para, né, ver como cada um recebe esse direcionamento de Deus. Como que você hoje entende o que Deus, qual a direção, ou o que você tem que fazer? Você já tem, assim, uma clareza de como Deus fala contigo? Sim, às vezes eu acho que eu escuto a voz dele, porque teve vezes de eu querer fazer algo de errado e eu lembrar alguma coisa que a pastora falou e que aquilo ali não era certo. Tipo, bem na hora na minha cabeça. Aí eu lembro, ops, eu não posso fazer isso. Ou outro dia eu estava dirigindo, um homem me cortou e eu xinguei ele, na mesma hora o Espírito Santo me perdoa. Então, parece que eu escuto, mas não é, porque a gente vai aprendendo, né, a conviver com o Espírito Santo e essa que eu acho que é a forma da gente escutar a voz dele. Eu xingo um palavrão e lembro que tem um Espírito Santo aqui dentro que ele está escutando. Eu, ops, desculpa.
Desculpa, vou tentar de novo. É, Yeah. Mas eu acho que é sobre isso, né? Essa. É sobre isso, é você perceber porque nós somos falhos, né? sim, o tempo todo. Isso. Mas a gente não pode usar isso como uma desculpa para continuar errando, né? É perceber o erro, voltar e tentar de novo, né? A minha pastora ela sempre diz que é pecado de estimação, né? Quando a gente continua fazendo as mesmas coisas que eu tenho, coisas que eu preciso parar, e eu falo que é o meu pecado de estimação. E é o Espírito Santo que livra, é o Espírito Santo que liberta, é ele que ensina, é ele que transforma. E eu acredito que ainda estou no meu processo, tem muita coisa. O que Deus queria me mostrar no processo que eu passei, eu já entendi, que foi a parte da minha família, do meu relacionamento matrimonial, que não tinha nada a ver com o financeiro. Eu consegui entender isso, mas eu tenho muitas outras coisas ainda que precisa ser trabalhado, que eu sei que Deus é trabalho da torcida, bem grandes. E que engraçado, né? Separar para pensar nessa conexão, né? De que Deus teve que fazer algo, mexer no seu bolso, no seu financeiro, no seu ego, Porque era para o que eu arrumar dava uma valor. coisa, para arrumar uma coisa que você nem imagina que é tipo sua casa, seu esposo, seu filho, né? Você não pensa que que essa coluna aí tá para você tá tudo bem, né? Mas para Deus tá tudo conectado, né? Mas ele precisava mexer exatamente nisso, porque se ele mexesse em qualquer outro... O meu filho operou o joelho e eu não dei atenção. Uau. O meu filho, ele é um atleta, ele operou o joelho e eu não dei atenção. Então, ele teve que mexer aonde ia doer. Que eu, como a mulher independente, a mulher que faz tudo sozinha, aonde ia doer? No meu financeiro. E foi ali que ele foi, porque seu ele tentou ego, mostrar né? outras coisas e eu não via. Então, ele foi lá no financeiro. E não foi para bagunçar o financeiro, porque, graças a Deus, ele me segurou nas palmas da mão dele, não faltou nada. Nada, nenhum momento. Ele mexeu no financeiro para que eu enxergasse a outra parte. Uau. Porque ele não deixou faltar nada, nenhum momento. Com todas as dificuldades que eu passei, eu mantive tudo sozinha por 2 anos. Uau. Yeah. Realmente é um processo que a gente tem que... Ele sabe aonde mexer certinho. Ah, não vai por aqui, não? Então, peraí que eu vou te ensinar. Vai por aqui. E a gente vai. E vai ter que aprender. Tu não aprende de um jeito, aprende no outro. Qual uma mãe que não enlouquece vendo um filho operando o joelho, um atleta, que todo o futuro dele está nos joelhos dele, e eu não me importei. Eu estava tão fixada no meu trabalho, tão desesperada com o meu trabalho, que foi outra coisa que Não te importou. abalou. Não. Então, ele teve que mexer no financeiro para eu conseguir enxergar todas as bênçãos que eu tinha dentro da minha casa e que eu não via. Porque, para mim, a bênção era financeiro, era o dinheiro. Sem... Não, eu ia até uma dúvida, eu tô pensando aqui, né, na sua história e desse recomeço. Como foi essa questão, né? Você falou que você entender esse recomeço já bastou, vamos colocar para você, né, recomeçar, mas como aconteceu de você? Porque hoje eu vejo, né, sou cliente fiel aí, sua, como a Bela, e muitas pessoas aqui, mas como foi? Porque eu vejo que sua agenda é lotada. Sim. Então, como foi essa questão de você ver a mão de Deus também de trazer para você os clientes? Tudo. Eu acredito que, na minha percepção, eu acredito que quando o Senhor viu que eu tinha transformado, que eu tinha entendido o que Ele queria para mim, Ele me levantou. Porque quando a gente é cristão, a gente não pode ter medo. A gente tem que ter fé, não ver, né? E Ele mostrou para mim, vai, você consegue, você já entendeu, você já passou pelo que eu queria que você passasse. E exatamente quando eu entendi que eu estava nas mãos dele, já que eu estou na mão dele, eu não vou ter medo, eu vou começar de novo, do zero. Ele vai me dar forças, ele me segurou até aqui, ele vai continuar me segurando e eu não vou parar. Só que agora, de uma maneira diferente. Agora eu entendendo que ele está ali, do meu lado. Antes deu errado porque eu não tinha ele do meu lado. Eu tinha só a força dos meus braços. E eu falei, eu creio em Deus. Se eu creio em Deus, eu não posso ter medo, eu vou continuar. E foi assim que eu saí da depressão, levantei da cama e continuei. Graças a Deus. Com a força dele, né? Com a força do Senhor. Porque sozinha eu acho que talvez eu ainda estava lá chorando pelo salão bonito.
presa ali, né, com o coração. Eu acredito que eu não teria entendido que o Salão Bonito não ia me dar essa paz de espírito que eu tenho hoje. E com ele eu entendo. E foi assim, foi crendo, foi pela fé. Eu voltei. Yeah. E também é importante também, André, eu acredito que é a gente se perdoar, né? Porque o perdão, a gente se cobra muito, né? E no ponto de vista de business, né? Tudo bem, a gente sabe que teve o processo ali, mas também, assim, você quer crescer, você queria prosperar, né? E ter um salão de porta de frente é um sinal de prosperidade, um sinal de... Né? É claro que não era aquilo que Deus queria para você naquele momento, mas às vezes a gente olhar com um olhar de perdão, de ver que era só parte do processo. Mas é exatamente assim que eu penso hoje. Aquele salão foi parte do processo, primeiro para eu aprender business, porque eu sei trabalhar com os braços. Eu faço muito dinheiro, mas eu faço muito dinheiro com os braços. E para ter um business, você não pode só ter força nos braços. Tem que estar aqui. E aquilo ali me fez aprender isso também. Como, dá um exemplo. O que você aprendeu na prática? Até para aqueles que estão nos ouvindo e talvez está nesse mesmo caminho, né? Assim, se identifica com a sua história. O que eu tenho certeza que muitas pessoas... a maioria das pessoas, né? Começam assim, olha, eu sei fazer uma coisa, eu vou fazer isso repetidamente, começa a ver os clientes e aí acontece. Então, o que você aprendeu na prática, até para que as pessoas que nos ouçam, né, que ouçam a sua história, possa talvez falar, opa, eu não estou pensando nisso, ou se eu vou começar agora, eu já vou começar a fazer certo do início. Na questão administrativa do salão, uma coisa que eu aprendi, que eu faço hoje, que eu não fazia antes, é anotar 30 anos de profissão. Eu nunca anotei quanto eu ganhava, quanto eu gastava. Uau. Eu nunca soube, em 30 anos de profissão, quanto eu ganhava. E... no meio desse processo, eu aprendi que eu preciso, se eu quero ter algo grande, eu preciso entender, pelo menos anotar o que eu faço. Que eu não fazia antes, e agora eu faço. Às vezes eu esqueço, eu tento, volto lá na agenda, eu tento fazer, mas é uma coisa que eu aprendi que eu preciso ter, e para mim ter esse algo grande, porque eu sei que aquilo ali, que eu achava que era grande aos meus olhos, ainda é muito pequeno, porque Deus tem lá na frente. Eu tenho algo ainda muito maior. O que Ele tem para mim é para mim e para mim só. Não é para dividir, não é para ter uma parceira, é para mim só. E eu sei disso. Eu só não sei ainda como eu vou fazer para chegar lá. Mas ele sabe. E ele tem o caminho e eu vou passar pelo caminho. Se tiver que passar por um processo mais difícil ainda, eu vou passar porque eu sei que ele vai estar junto comigo. Que eu sei que lá na frente tem algo muito grande, muito maior. Então, tinha que aprender pelo menor. Então, a parte, né, tirando o tema da parte espiritual, né? De transformar, de realmente te ensinar esses pilares. Também é algo prático, né? Material que a gente também não pode esquecer. Que para você gerar um negócio, né? Você gerenciar um negócio, você precisa do equilíbrio, né? Não é só fé, mas também não é só o conhecimento, né? Então... a primeira lição, grande lição, é que você precisa saber os números da sua empresa. Quanto você... A Bela sabe, porque sempre que ela mostra alguma coisa que ela fala sobre isso, eu falo, eu queria tanto ser igual a você, tão organizado, eu não consigo fazer isso. E eu tenho, assim, tô tentando fazer isso. Aprendi que eu preciso. Se eu tô esperando algo grande, eu tenho que aprender a fazer isso. E eu tô tentando aprender. Eu tô fazendo um curso agora com uma mulher que trabalha com business e com vendas. Ela ensina um curso para aprender a vender, aprender como você administrar a tua empresa. Eu estou tentando aprender. Isso é bom. Eu estou tentando, eu estou aprendendo. Exato, mas é exatamente isso, né? Agora você já sabe, né? Então, assim, espiritualmente você já sabe o que você tem que fazer para você conseguir manter essa pilar forte. E agora é a parte de business mesmo, né? Você saber estruturar, colocar as pessoas certas para trabalhar para você, como você conhecer os seus números, enfim, tem toda agora uma outra ferramenta aí que você agora descobriu que você precisa. Porque para ser de porta de frente, as outras coisas, né? Os números têm que estar funcionando também. E uma das coisas que a gente... nós sabemos na prática, mas também foi falado no nosso podcast, em um dos episódios, é que você precisa também buscar especialistas, né? Então, se você é especialista
no ramo da beleza, você é a experta em fazer. Mas se você tem alguma deficiência, porque todos nós temos em alguma área, né? Então, você busca pessoas que possam te ajudar no negócio. E é o que você está buscando, né? Eu sei que agora você está investindo no marketing, sendo obrigada a fazer uns vídeos, né? Todo mundo sofre com isso, né? E também agora com essa, né, com essa ajuda de, ok, eu preciso de ajuda. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Para quem está começando ou para quem também já está há alguns anos aí, como você, que ficou, né, um bom tempo e não parou para pensar que é importante você pedir ajuda, né? Porque para algo pequeno, talvez até dá para controlar, assim, sem toda essa administração, mas para algo grande, que é o que a gente almeja, porque a gente sempre almeja o melhor, eu sei que eu preciso, porque eu fiz o grande erro de abrir uma empresa tão grande, investir tanto em algo que eu não sabia nada. A única coisa que eu sabia era trabalhar com os braços, mas eu não sabia nada. Eu deixei literalmente tudo na mão da minha sócia. Tudo. Eu não sabia quanto eu ganhava. A minha ajudante mesmo, que trabalhava comigo, ela falava, Andréia, o que você está andando com essa bolsa cheia de dinheiro? Eu pegava o dinheiro, jogava tudo cash dentro da bolsa, e eu ficava para baixo e para cima. Ela falava, você está com esse monte de dinheiro na bolsa? E eu ficava assim a semana inteira, andando com aquele monte de dinheiro dentro da minha bolsa. Nunca contei, pegava o dinheiro e enfiava no banco. Então, eu não sabia nada da empresa. Como é que você abre uma empresa sem saber nada? Não tem como dar certo. Gente. Não tem. Que você... Ou vai dar muita coisa errada até você acertar, até né? você acertar, até sentir. Algumas lições aí, né? Ver bem com quem você se associa. Acho que Isso, número 1. Number one, né? Que tem sociedades que dão muito certo, né? Assim, e aí eu acho que já entra também a parte de ter o propósito alinhado. Porque aí você tem que estar na mesma, vamos colocar, né? Na mesma visão, na conexão mesmo. Que Deus une aqui é o que ele fala, né? Então, em sociedade também acho que é importante. Número 1, né? Número 2 é você saber... A gente nem pode falar mal de sociedade, né? Aqui sim a sociedade conectada, entende? Então, assim, com propósito. Aí é que tá. Às vezes a gente acha que tem um propósito, né? Porque a gente briga com Deus, a gente vai lá discutir. Não, mas ela também é crente, eu sou crente. Como assim que não vai dar certo? Vai dar certo. E não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é, né? Não. Porque, assim, é o que você falou. O plano de Deus é seu. Entendeu? Às vezes, eles vão, né? O propósito, ele é conectado. Então, né? É aonde vai dar certo. Mas não importa que você é cristão e pode ser uma pessoa muito boa, mas às vezes aquela sociedade não é para a história de vocês. E eu vou te falar que eu acredito que, mesmo fechando, eu acredito que deu certo. Porque eu tinha que ser assim. Porque se não fosse assim, eu não estaria aqui agora. Isso. Tinha que ser assim. Então, deu certo. Isso. Os planos que Deus queria, para mim, deu certo. Os meus planos não deram certo. Mas para mim não me importa. Mas o plano dele deu certo. Ele colocou a pessoa certa porque ele sabia que essa pessoa ia fazer o que teve que fazer para não dar certo. Isso. Para os meus planos não dar certo. Isso. Então, eu acredito que os planos dele nunca dão errado. Nunca tá errado. É a permissão. Deu certíssimo, porque tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Talvez se fosse uma outra pessoa que tivesse a conexão direta com ele, que fosse uma pessoa que tivesse o mesmo propósito que eu com Deus, talvez teria sido tudo muito diferente, mas eu também não teria aprendido o que eu tinha que aprender. Eu acredito, né? Então, tinha que ser dessa forma. É muito importante, assim, a gente ouvir histórias assim, porque... estamos falando, né, numa comunidade cristã, em que, dependendo, né, da criação ou do ambiente que essa pessoa, né, ela vive, ela compartilha ali dos valores, às vezes é muito 880, né? Ou é muito o espiritual, e aí acaba levando as coisas... Porque eu acho que é importante a gente também dar valor ao que Deus prepara pra gente. Claro. Então, ele permitiu isso para que... Como que ele vai te entregar, né? Como que Deus vai nos entregar algo grandioso se você não dá valor? Exatamente. Certo? Que vai entrando e você não tá gerenciando. É aquela coisa, como que eu vou te abençoar se no pouco você... Nem no pouco você não consegue. Então, volta lá, né? Volta nos rudimentos.
como você agora dá valor ao que eu te preparo. Então, eu acho que isso é bem importante, que a gente não espiritualize tudo, mas também não ache que podemos tudo sem Deus. Porque a gente pode nada, né? Então, eu acho que isso é uma lição muito importante, que tenho certeza que muitas pessoas acabam tendo que passar no processo, né? Todos nós passamos por processo para que Deus mostre quem realmente governa a nossa vida. E para a gente dar valor no que Deus dá, né? E eu acho que isso não é só no negócio, também na dinâmica familiar, né? Como que você também gerencia o que Deus te dá, né? Assim, às vezes Deus abençoa você materialmente e tem muitas pessoas, relatos de pessoas que depois entendeu, falam, nossa, mas eu recebo, tenho um salário bom, eu, meu esposo e vai embora. É o gerenciamento, né? Porque não está valorizando, Não né? valoriza, não senta para... É meu caso, eu não valorizava, ganhava e gastava e sem saber. Mas agora eu estou tentando, estou aprendendo. Eu anoto. Tenho certeza. Eu anoto tudinho. Eu queria que você trouxesse pra gente, Andréia, no seu ponto de vista, né? A gente foi um dos motivos que incentivou a gente a fazer esse podcast para conversar sobre, né, sobre o financeiro, sobre business. E nós, como cristãos, pelo menos na comunidade que a gente é mais envolvida, a gente percebeu uma grande dificuldade de falar sobre isso sem parecer a dinheirista ou a pessoa que só pensa no material, né? E a gente quer trazer aqui que não, é da mesma forma que você busca de Deus para ser abençoado na sua família, para ter saúde, você também tem que buscar de Deus o seu business, né? E você é prova viva disso, né? Como que é para você na sua comunidade? Como que é esse tipo de apoio? Como que você vê essa parte? Eu vou te falar que, pelo incrível que pareça, 80% da minha clientela eu vivendo no meio da minha comunidade brasileira, sendo uma das cabeleireiras mais antigas da minha comunidade aqui na cidade, 80% da minha clientela é árabe. Eu não vejo apoio dos brasileiros, não tem muito apoio dos brasileiros. Árabe, 80% da minha clientela é árabe. Então, não tem, os brasileiros fora do Brasil, eles não se apoiam muito. Eu não sei, não tenho... Eu tenho clientes brasileiros, mas não tanto quanto árabe. É mais difícil trabalhar com os brasileiros, eu acredito. E em questão, principalmente agora, porque tem muita concorrência, a concorrência é muito grande. Antigamente, quando era só eu, claro, não tinha outra, então eu trabalhava demais e continuo trabalhando hoje, mas eu trabalho muito com a comunidade árabe. Olha, que legal. E para comunidade cristã, né? Como que é essa parte quando você fala, né? Eu fui moldada por Deus no meu projeto, enfim, né? Tá acontecendo tudo isso na sua vida. Como que é? Como que é esse apoio da comunidade de poder falar, de ter a liberdade de falar que você, né, fala sobre o dinheiro, fala sobre business? Como que você sente isso? Não, até que na religião, na igreja, eu tenho bastante apoio. E principalmente da pastora, ela me ensina muitas coisas para mim conseguir chegar a um objetivo no negócio. Ela fala, minha filha, você não pode fazer assim, isso está errado, você tem que fazer assim, busca apoio nisso aqui para fazer esse curso. Ela me dá muito apoio. Ela me ensina muita coisa, porque ela é uma mulher muito inteligente. Ela me ensina bastante coisa. Outras pessoas não, mas a pastora, assim, ela tenta me ensinar, porque ela sabe do potencial que eu tenho nos braços, mas ela sabe também dos problemas que eu tenho aqui, de aprender, de negociar, porque eu sempre quis fazer dinheiro. Eu queria ver o dinheiro entrando, mas também não me importava na hora que ele estava indo embora. E ela tenta me ensinar, porque ela é bem inteligente nessa área. Porque é um skill que tem que ser treinado também, né? Não é algo que... porque você é dona de uma empresa, você automaticamente já sabe de tudo. Não é assim. Não, eu mesmo posso... Difícil, muito difícil. E quão importante é você falando de um líder, né? Um líder da sua comunidade. E alguém que tem essa, vamos colocar, essa responsabilidade diante de um povo, né? E quão importante é que um líder saiba trazer esses pontos. Então, assim, né? Você tem aí uma pessoa que te acompanha, te dá conselhos, não só no espiritual, mas porque a gente está numa vida terrena, né? Onde nós precisamos ter esse equilíbrio. Então, quão importante é ter um líder que traz para os seus, né? Para o rebanho, para a comunidade, o quão importante é que a gente seja inteligente espiritualmente, materialmente. Ela pesquisa cursos
sobre administração, curso de como agir na empresa, ela pesquisa e fala para mim, você devia fazer esse curso. Ó, você tem que fazer esse curso. Ela faz isso sempre. Ela me impulsiona para poder aprender. Legal. Muito bom. Porque, É muito bom. porque eu dedico muito do meu tempo em trabalhar. E eu preciso aprender. E eu estou tentando. Agora eu estou aprendendo. Eu Muito vou bem. aprender. Andréia, a gente tem um quadro aqui, uma tradição que todo convidado, ele deixa uma mensagem para o próximo convidado. Não sabe quem é, o nome. Então, o nosso... você foi deixado aqui do nosso último convidado uma mensagem e eu queria que você lesse aqui pra gente. Depois do episódio, quando acabar aqui, você também vai deixar uma mensaginha pro próximo convidado, abençoar a vida do próximo convidado. Então, esse aqui é pra você, especialmente pra você. Ai, Deus. Que bonitinho. Gente, eu tô sem óculos. Meu óculos tá lá embaixo. Meu Deus. Você quer ajuda? Eu não tô conseguindo entender a letra. Eu leio, tá? Eu vou ler, então. Confie no processo e tenha paciência. Nem sempre conseguimos ver o que está à frente, mas a fé nos ajuda a seguir em frente, acreditando que cada passo tem um propósito. A vida nem sempre é fácil, mas com fé encontramos força e coragem para superar os desafios. Assim como o salmista declara no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Onipotente, do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Deus abençoe ricamente a sua vida. Pode falar o nome? Não, ok. Não consegui entender. Eu também tô sem óculos. Que lindo! Até parece que a pessoa estava aqui também, né? Não é? Uhum. Porque é exatamente. Todo o que ele episódio falou. a gente se emociona nessa parte, porque parece que o convidado tá ouvindo tudo. Parece que a gente mandou a gravação para a pessoa escrever, porque, nossa, até hoje É deu muito exatamente certo. o que eu estou vivendo agora. Só confiando no próximo passo, esperando. Entendendo o processo, que você já entendeu. Yeah, Obrigada, exato. obrigada. Yeah. E o processo sabe que a gente está confiando nele. É, né? exatamente. Bom, antes da gente fazer aqui o fechamento, nós gostaríamos de relembrar e agradecer novamente as empresas que entenderam a nossa missão, estão nos apoiando nesse projeto, com exclusividade aqui, Andrea Harris, a rainha da queratina. Tivemos aí o prazer de ouvir a sua história, então é com grande orgulho que a gente agradece, a gente fala desse negócio aqui, porque é um negócio guiado pelo propósito de Deus. Almighty Insurance, se você é aqui de Jacksonville e você precisa de assegurar os seus bens, né, o seu negócio, o seu carro, a sua casa, esse é o lugar que você precisa conhecer. O atendimento é fantástico. Almighty Insurance. Temos também o apoio da Juice Paradise, o melhor açaí da região, smoothies, snacks aí saudáveis, né? Comidas saudáveis. Tá lindo o espaço, vale a pena. Até para tirar foto, ó, tá bem Instagram. Tá bem cara de Instagram. E PCT, Professional Cleaning Techniques, o melhor método de treinamento aqui dos Estados Unidos para você que tem uma empresa de limpeza, quer treinar os seus colaboradores, quer ter um padrão na sua empresa, PCT é a resposta para você. Então, Deus abençoe a vocês, empresários e empresas que estão nos apoiando nesse projeto. Só vamos deixar um recadinho de novo, vocês que ainda não se inscreveram no Negociando com Deus, por favor, assina o sininho também para não perder nenhuma notificação, dá um like, deixa os seus comentários e vai lá no Instagram também, segue a gente, compartilha. Muito obrigada. E chegamos ao final, passou muito rapidinho, mas a gente está muito grata com a sua Obrigada, presença, meninas. Andréia. Foi maravilhoso, tenho certeza que a gente saiu com outras lições aqui, né? Aprendemos junto com você aqui, o seu processo está sendo uma transformação linda. Obrigada. Que Deus abençoe sua vida, guarde você, sua família, seu filho, seu esposo, sua filha, sua netinha. Deus abençoe seus projetos e que venham muitas bênçãos. Amém. Obrigada. Isso, que obrigada, você foi um continue prazer estar aqui. tocando vidas, abençoando vidas e compartilhando esse seu testemunho. Temos certeza que a partir do seu testemunho, muitas pessoas vão se identificar e também entender que o processo tem um porquê, Tem, né? todo o Temos processo. que passá-lo, aceitá-lo e sair mais fortes dele. Então, certeza. Deus abençoe por ter vindo, compartilhado sua história. Obrigada por estar aqui. Eu
Tava com muito medo, muito nervosa, mas foi tranquilo e eu gostei muito. Obrigada. Pode ficar mais vezes que eu volto. Ai, que bom, Isso que a gente que quer bom. saber. Nos abençoe, viu? Que bom. Então, Muito obrigada. Boa noite para vocês que nos assistiram Boa aqui. Boa noite para vocês que nos acompanharam até aqui. Continue nos apoiando. Compartilhe esse vídeo, esse episódio, como os outros, se você sentiu que possa ajudar outra pessoa, que possa abençoar a vida de outra pessoa, alguém que nesse momento você lembrou que está passando por um processo. Vai lá e compartilha. Quando a gente dá ao próximo, a gente está compartilhando a palavra de Deus. Isso é um ato de amor, um ato de servir ao próximo. Então, muito obrigada por nos acompanhar. Fiquem com Deus. Deus abençoe a sua vida. boa noite. Boa noite. Boa noite.